Olá, bem-vindo a esta 8ª aula do curso de Mitologia Hindu. Hoje vamos falar sobre o deus Brahma. Antes de adentrarmos nesse detalhamento, vamos repassar alguns pontos que vimos na aula passada. A trindade hindu ela é composta por 3 deuses: Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o Criador, é o Pai Celestial. Vishnu é o Conservador, é aquele que mantém a criação unida. Há uma relação entre Krishna e o Cristo. E temos também Shiva, que é o transformador ou destruidor, que tem relação com o Espírito Santo. Esses 3 princípios, eles são um só, mas ao mesmo tempo divisíveis entre si. Se desdobram um do outro, mas é o mesmo princípio. Eles são masculinos e se desdobram no feminino para que a criação possa se manifestar. A Shakti, o aspecto feminino dos deuses, é o grande útero, onde as coisas se gestam, tomam forma. Então nós temos que Brahma possui sua consorte, que é Sarasvati, Vishnu tem em Lakshmi a sua Shakti, e a consorte de Shiva é Parvati. Há uma lenda que conta como aconteceu isso do masculino se desdobrar no feminino. Então fala-se que uma vez que Brahma se desdobrou em Vishnu e Shiva, os 3 se sentiram desolados, faltava alguma coisa. Então eles se colocaram de frente uns para os outros e se entreolharam. E quando fizeram isso, perceberam a presença de uma mulher. Perguntaram a ela: quem é você? E ela disse: eu sou o resultado do fogo dos seus olhares, na medida quando se entrecruzaram. E ao dizer isso, ela automaticamente se desdobrou em mais 2 aspectos. Então é assim que se fala que houve a criação do aspecto feminino da criação. Brahma, Vishnu e Shiva, eles são chamados de os controladores da matéria. Essa trindade é que dá a característica, as fases, os ciclos de tudo que acontece no processo da criação. E a matéria em si, a substância, a forma em si, possui qualidades que são chamadas de gunas. Então, quando essas 3 forças primárias trabalham com as energias que têm a ver com a construção, a procriação, com tudo que tem a ver com a geração, então se está trabalhando com rajas. Quando se está trabalhando, quando vibra no processo da criação, tudo que tem a ver com a estabilidade, a manutenção, a preservação, se está trabalhando com a energia de Sattva. E quando se tem o processo da destruição, da desagregação, da devastação, do declínio, então é quando se usa tamas. Então essas 3 forças primárias trabalham essas características, essas qualidades da matéria, que são os gunas. Vamos ver especificamente agora o deus Brahma. Brahma, como já falamos várias vezes, é o Criador do universo. Ele é o número 1, é o Pai Celestial. Ele é também a mente cósmica.
Normalmente o Brahma é representado como tendo 4 cabeças e 4 braços. As 4 cabeças têm um simbolismo ligado aos 4 pontos cardeais e também aos 4 Vedas. Fala-se que nas mãos, em uma das 4 mãos, né, Brahma sustenta numa mão um lótus, que é um símbolo de pureza. Na outra mão, Brahma segura os Vedas. Na outra, ele segura o Amrita, que é uma espécie assim de néctar da imortalidade. Tem a mesma correspondência com a ambrosia dos gregos. E com a 4ª mão, ele faz um gesto, um mudra, chamado abhaya, que é a representação do destemor. Tem um texto hindu chamado Brahmananda Purana, que narra de forma bem poética o processo da criação. Então, como Brahma se comporta no processo da criação. É um texto muito agradável de ler. E nesse texto, na primeira parte dele, ele fala dos 4 yugas, ou das 4 eras, que são a idade de ouro, de prata, de bronze e de ferro, nessa sequência. Ele fala também que Brahma passa no seu processo, né, do chamado dia cósmico, por essas idades. Nós, na primeira parte do curso, falamos sobre esse assunto e explicamos que existe uma proporção aí, uma matemática envolvendo essas eras, na proporção de 4:1. Então, a idade de ouro, ela dura 4 vezes mais o tempo da idade de ferro, que é a última. A idade de prata 3 vezes, a idade de bronze 2 vezes. A cosmogonia hindu tem umas continhas relacionadas a essas eras, que coloca assim, um dia de Brahma é igual a um kalpa, e um kalpa é igual a 1000 Mahayugas. Então, 1000 Mahayugas significa esse ciclo de eras completado na totalidade 1000 vezes, né? Então, 1000 yugas, ou 1000 vezes essa repetição dos ciclos, gera um kalpa. Então, um kalpa é um dia de Brahma. Na cosmogonia hindu, há um número para isso. O dia cósmico dura, para os hindus, 4 trilhões e 320 bilhões de anos. Perdão, trilhões não, bilhões. Então, são 4 bilhões e 320 milhões de anos. Só que o dia cósmico, ele tem a mesma duração da noite cósmica. Então, o mesmo tempo que Brahma leva para se manifestar, ele leva para ele fica descansando depois do total recolhimento de todas as suas essências, de todo o seu processo, né, que foi construído. Então, nesse processo de dissolução, o tempo de descanso de Brahma também é de 4 bilhões e 320 milhões de anos, totalizando, então, um dia de Brahma dura 8 bilhões 640 milhões de anos. Fala-se também que Brahma vive durante 100 anos, então 100 anos de Brahma. A gente falou que é um dia de Brahma, então se pensarmos em 100 anos de Brahma, então é o tempo que um universo se manifesta e se recolhe, se manifesta e se recolhe. Depois disso, aquele Brahma, aquela centelha que sustenta o espírito, né, daquele universo, daquela galáxia. Quando a gente fala que o universo, estamos falando de uma galáxia, né? Então, ele não retorna mais. Bom, vamos voltar para o Brahmananda Purana.
O Brahmananda, ele fala assim, que o processo de criação do universo, na realidade, é uma meditação de Brahma. Então, Brahma, quando iniciou sua meditação, ele criou um corpo. Então, o primeiro corpo que o Brahma criou foi um corpo de escuridão. Depois que ele formou esse corpo, no processo de pensamento dele, no processo meditativo dele, ele o descartou. E esse corpo então se tornou a noite. Dando seguimento à meditação, então ele teve um pensamento de bondade e luz. E esse pensamento formou um corpo. Esse corpo, depois que estava pronto, foi descartado também e se tornou o dia. Então, Brahma, num primeiro momento, criou a noite, num segundo momento, criou o dia. E continuou sua meditação. Construiu-se, no processo meditativo de Brahma, Sattva, que é um pensamento de pureza, um pensamento de equilíbrio. Então, desse pensamento formou-se um corpo, e esse corpo, depois de pronto, foi descartado. O resultado desse corpo foi o nascimento dos chamados Pitris, que são os espíritos ancestrais. E os espíritos ancestrais, segundo a mitologia hindu, se encontram no crepúsculo e na aurora, ou seja, nos únicos momentos em que a noite e o dia se encontram. Tudo isso é muito simbólico, né? Mostrando aqui já o processo cíclico da criação. Depois, Brahma continuou sua meditação e a energia emitida pela mente dele gerou um corpo, e quando esse corpo ficou pronto, ele o pôs também afora, e desse corpo brotou o ser humano, que é a criatura pensante. Aquele corpo se tornou a lua. Então vamos nos recordar que a lua, ela sempre foi, isso é uma característica de todos os povos, né? Um símbolo das emoções, um símbolo do mundo psíquico, inclusive no nível mais profundo, que é o inconsciente. Na sequência, Brahma criou um novo corpo que se caracterizava por uma energia que combinava algo de escuridão. Nesse momento aconteceu um fenômeno com Brahma de que houve uma perturbação na meditação dele, ou seja, aquela paz, aquela característica de serenidade típica da meditação, por algum movimento dentro dele se rompeu. E o resultado disso foi que esse quinto corpo deu nascimento a certas formas de vida que não eram muito harmônicas. Demônios que devoravam cadáveres, que na Índia são chamados de Gandharvas, também os ogros, e tudo que tenha aparência de algo que cause uma asco e uma rejeição. No caso do nosso mundo aqui, isso tem uma relação psíquica com répteis, né? Todo tipo de répteis. Então, segundo essa colocação do Brahmananda Purana, também resultaram os répteis, as serpentes, né? E todo o simbolismo relacionado aí. Não vamos ver isso como algo assim negativo, porque aqui o que nós temos são certos processos de discernimento e o ciclo de nascimento e morte se colocando já num nível mais denso. Bom, depois desse momento, Brahma, então, no seu processo meditativo,
foi recuperando o equilíbrio. E o resultado disso foi que os seus pensamentos se tornaram mais agradáveis. E o resultado é que da mente de Brahma brotaram pássaros, plantas, mamíferos, enfim, uma variadas formas de vida. Então, a criação se fez, a criação se completou. Todas essas qualidades, todas essas formas de vida, todos esses seres são fruto do pensamento de Brahma. Todos nós somos resultados do pensamento de Brahma. Dali saímos e vamos manter essas características enquanto durar o dia de Brahma. Dentro da cultura hindu, Brahma ele não é muito cultuado. Acreditamos que isso se deva a essa característica abstrata dele, por ter essa ligação, ser o Criador, o Pai Celestial, e estar tão envolto nessas abstrações, né? O único templo de que se tem notícia que cultua Brahma fica perto de um lago, se não me engano, em Ajmer, na Índia. Bom, até aqui essa explanação sobre o Deus Brahma. Nós vamos fazer uma pequena pausa e vamos dar seguimento falando do Deus Shiva. Até já!